E aí, gente, tudo bem? Mais uma live nessa quarentena. Hoje com a jornalista, produtora da TV Globo Minas, Malu Gontijo. O povo tá entrando. Ela também já tá entrando aí. E aí, gente? Alu. E aí? Galera entrando. O povo já tá entrando. Tô ótimo, Lu. Douglas. A galera entrando, só esperar a nossa convidada de hoje entrar. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Galera entrando aí. Mais gente entrando. Ides entrou. E aí, gente? Lu, Douglas, mídias. Renovar. Ei, Thaís. Renovar Centro Estético. Galera tá entrando, gente. Como é que vocês estão nessa quarentena? Aí, ó, a Malu entrou. Deixa eu adicionar ela aqui. Peraí. Aí, acho que agora vai entrar. Tá conectando. Ei, Vi. E aí, Malu? E Tudo aí, bem? Matheus, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo jóia. Tá de... Muito obrigada pelo convite. Oh, eu que agradeço por você receber. Do nada alguém brotar no seu Instagram de chamar lá. Tranquilo demais, me senti lisonjeada, né? Ah, que isso, eu que sou grato por você ter aceitado o convite aí. Eu sou um pouco piolho de jornalismo, sabe? Eu acompanho, assim, vários jornalistas. Que é importante, né, a gente saber Aham. como é que é a rotina de cada um, além dos que aparecem, assim, pra gente na TV. Os que estão nos bastidores também, que faz tudo acontecer, né? Claro, é importante. Você está no terceiro período de jornalismo, não é isso? E estou no terceiro agora, graças a Deus. Um ano já vencido. Sim. É isso mesmo. Isso é importante mesmo acompanhar. Te entendo, te entendo. Você passou por isso também? Passei por isso também, mesma coisa. Eu ficava de olho nos jornalistas. Quem pode, né, ficar de olho, ver como que funciona. Super te entendo. Pois é. E hoje tá de folga, é sabadão de folga, graças a Deus. Sabadão de folga, mas amanhã, Plantão. plantão. Não, É a igual, vida do jornalista. falo que jornalista, as coisas que tem com F é meio difícil de ter férias, folga, fim de semana, feriado, tudo que... Exatamente. Primeiro de tudo, tem que ter isso na cabeça. Fim de semana, vamos lá, né? Vamos ver. Amanhã eu tô de plantão, de Ah, 4 às 23. Nossa senhora, mas tá bom, né? É por amor, né? É por amor, exatamente. Pois é, mais uma vez aí o pessoal tá entrando. Gente, sejam bem-vindos à live aí. Tem Uhum. gente que me segue, a galera que te segue também. Obrigado aí por estar participando. A gente vai ter esse bate-papo. A Malu, né, Malu? Você é produtora da TV Globo Minas. E também aí acompanha seu Instagram, uma fã de carteirinha de Sandy Júnior. Ah, verdade. Sou mesmo, gente. Me aceitem assim. Agradeço a todos. Sandy Júnior fez história, Amo. né? Você já maratonou a Nossa, fez série? demais. Já maratonou a série? Maratonei, eu tava de férias. Eu tava em casa, então acabou. A minha Quarentena, filha né? na aula online e eu maratonando a série. Na quarentena, o que tem pra fazer nas férias é série mesmo. Eu fiquei de férias e coincidiu com a quarentena, foi logo no início. Eu ia viajar, não viajei, então o jeito foi. Nossa, Nossa, seria pra praia, pra você ver tudo maratonar. organizar. O jeito foi. Nossa, que pena, né, gente? Nossa, nem fala. Ô, Malu, a gente conversando aí, você falou que né, teve esse processo também, acompanhava os jornalistas. Já tem muito tempo que você formou? Já tá quanto tempo aí na estrada como jornalista formada? Nossa, uma história. Ó, você devia ter quantos anos? Não sei. Eu Eu tenho, eu formei em tenho, 2008. eu tenho Você 19 tem anos. quantos anos? 19. Então, vamos fazer as contas. Eu Eu tinha um formei 7 em para 8. 2008. 2007 para 2008. E então, assim, já tem um tempinho bom, né? Eu formei no UniBH
E aí eu fiz jornalismo lá, tem até uns Thiago que entrou aqui, ó, estudou comigo, hoje ele é jornalista lá da Assembleia. E é isso, né? Quase o quê? Quase 11 anos, né? De formada. E é isso, fiz no UniBH ali na Diamantina, que nem tem mais o campus ali, né? Agora é tudo no Buritis, porque eu trabalho na Ânima, que é da UNA, do UniBH. Ah, sim. Eu faço na UNA, né, hoje. Ó, o Thiago me corrigindo. Formei em 2007, isso mesmo. Já tem um tempinho bom de carreira, né, de jornalista, graças a Deus. Né? E você escolheu, como que você escolheu o jornalismo? Você falou assim, poxa, acordou querendo ser jornalista ou você teve aquele processo? Já pensou em fazer outra coisa na vida? Então, desde criança, uma pessoa muito comunicativa, uma criança. Eu fui uma criança que gostava de assistir jornal. Eu era esse tipo de criança. Te entendo. Eu era esse tipo de criança. Eu saí, tem um perfil meu, aos 9 anos, hoje em dia, tinha um caderno, Gurilândia, não esqueço. E era tipo, pra criança. Aí tinha cruzadinha, desenho e tudo. Tinha um perfil da criança lá. Aí minha avó mandou uma foto minha com o meu perfil. Aí tá lá, programa preferido. Aí eu coloquei Mara Maravilha e Jornal Nacional. Então, assim, eu sempre gostei de televisão, sempre gostei de jornal. Aí quando, né, a gente vai para o ensino médio e começa a pensar, eu já tinha na minha cabeça que ia ser algo ligado a isso. Mas aí o jornalismo veio com mais assim, no terceiro ano eu falei assim, gente, eu acho que é isso mesmo que eu quero. Eu acho que tem tudo a ver, minha família também super apoiou. E eu não me vejo fazendo outra coisa. E nem naquela época, até para marcar aquela segunda opção do vestibular, foi difícil, assim. Porque na minha cabeça eu falei assim, não, gente, é jornalismo, vambora. Vai ser, assim. Então, e foi. A família sempre falou comigo que você leva jeito, ser desinibida. Porque todo mundo, a gente fala de jornalismo, as pessoas já imagina pensam... Jornal Nacional. Jornal Nacional, bancada. É o padrão, é o padrão. É o padrão. Então, se você fala bem, se você é desinibida, jornalismo que você vai apresentar, enfim. Lugar do bom. O primeiro pensamento é esse das pessoas, né? Mas a história é outro caminho, pode ser o mesmo, mas é bem diferente, né? Mas você já passou, além, igual você falou, desde o seu ensino médio, jornalismo. Não pensou em nada em outra profissão? Sempre o jornalismo mesmo? Não, sempre foi. Sempre. Eu não tive nenhum momento que eu pensei em outra coisa. Sempre foi jornalismo mesmo. Aí deu certo, né? Entrei na faculdade em 2004. Entrei com 18 anos, formei com 22. E foi. Aí eu fiz estágios, né? Na rádio lá do UniBH, que era na rádio UFMG Educativa. Primeiro foi na Lagoinha, que era do UniBH, e depois eu fui na UFMG Educativa. Fiz estágio no rádio. Então já comecei por um outro caminho, que foi na rádio, que que nem tinha pensado também que eu ia chegar por esse lado, por esse caminho, sabe? Aí eu comecei fazendo estágio no rádio mesmo, e depois que eu fui pra TV. Aí fui pra Rede Super. Primeiro, em 2008, fui pra Alterosa, atendimento de programações jornalísticas, era o nome do cargo. A gente atendia telespectador que chegava na emissora com pauta, com sugestão de pauta, sabe? Não. Então a gente fazia esse filtro primeiro, antes de passar até para apuração. Era um cargo, era eu à tarde e o Vladimir Vilaça de manhã. Eu tenho um primo que trabalhou na Alterosa que lembra do Vladimir. Não sei se ele chegou a trabalhar com você lá. Qual que é o nome? Renato Vinhal. Você conheceu? Ele fazia o que lá? De nome eu não lembro. Se eu não me engano, era administrativo, mas ele falou que chegou a trabalhar com o Vladimir. Talvez, não sei, né, se chegou a bater. Não, mas o Vladimir é uma pessoa marcante, enfim. Eu não lembro, de nome eu não lembro. Às vezes se eu ver foto, alguma coisa assim, eu vou lembrar. Mas aí eu comecei assim, lá na Alterosa, fazendo esse filtro. Então o telespectador chegava lá mesmo, assim, não tinha, né, gente, WhatsApp, não tinha outros canais. Então a pessoa que queria alguma coisa, ela ia lá na porta da TV. Falou, tudo bem, eu moro no bairro tal, tem um buraco na minha rua, o que vocês podem fazer? Então a gente fazia esse filtro e passava para apuração. Então o inicinho foi esse, assim, sabe?
Aí da Alterosa você já foi pra Globo, não, você foi pra Rede Super, né? Da Alterosa pra Super. Isso, da Alterosa para Rede Super, fiquei 5 anos lá. Não. Aí eu entrei como produtora e fazia produção e reportagem. Aí de um programa que chama Sempre Feliz, que é tipo de culinária, tipo Ana Maria Braga, sabe? Então, nada de factual, era coisas leves, era receitas mesmo. Então, eu aprendi muito nesse período, tanto na reportagem quanto na produção. Fiquei lá 5 anos. Aí de lá eu fui cobrir férias na Globo. Aí lá passou por uma reestruturação. Aí eu fui cobrir férias na Globo a primeira vez. E aí foi, a minha vida depois disso é baseada assim, cobrir férias na Globo e ir para outro canal. Aí saía da Globo e, sei lá, passei pela prefeitura, quando tinha regionais. Aí eu fui fazer assessoria da Regional Leste. Aí depois voltava para a Globo nas eleições, cobria férias. Aí depois fui pro Tempo, pro Jornal Tempo. Aí uma outra experiência no impresso. Nunca tinha tido essa experiência antes. Então, uma novidade. E assim, eu fiquei muito ansiosa, porque eu falei, gente, eu sei fazer TV, eu sei fazer produção de TV, impresso é diferente. Mas assim, foi uma experiência e tanta também. Aí fiquei um tempo no Tempo, um tempo no Tempo, e depois... Trocadilho. Perdão pelo trocadilho. E depois fui pra Globo. Aí foi de vez mesmo. Aí tá lá até hoje, graças a Deus, né? Graças a Deus, tô e lá. pretende continuar por muito tempo. Pretendo. Vamos continuar Alô, firme. chefia, escuta. Alô, chefia, tá me ouvindo aí? Você falou que teve várias experiências por várias esferas aí do jornalismo, impresso, pela rádio. Você já chegou a trabalhar com vídeo na televisão? Que você passou pela reportagem? Isso, na reportagem, lá no Jornal Tempo, eu trabalhava, eu fazia até edição lá. Então eu produzia, ia pra rua mesmo, fazia reportagem, repórter, gente, vamos experimentar esse prato delicioso, assim. E edição também. Então a experiência de vídeo que eu tive foi na Rede Super. Foi lá nesse programa, Sempre Feliz. E você pretende você pretende voltar pro vídeo? Então, acho que não. Sério? Ah, não sei. Eu não sei. Eu amo produção. Se falasse comigo assim, você quer reportagem ou produção? Eu vou optar pela produção. Mas a gente sempre tem que estar aberto, né? Então, assim, eu acho que eu me dou melhor na produção do que na reportagem. Eu acho que é coisa de sentir mesmo, assim. Mas a gente tem que estar aberto para as oportunidades, né? Que surgirem. Mas se for para escolher, eu continuo na produção. Eu gosto de produzir, eu gosto desse bastidor, eu gosto de ouvir as pessoas, né? O que elas estão precisando, entender desse critério de noticiabilidade, que é muito importante, né? Chega muita coisa pra gente. Chega muita sugestão, muita coisa. Então a gente tem que ter um filtro para até oferecer para o nosso editor, né? No meu caso, a editora Lídia Procópio. Então, maravilhosa. E no caso agora também fica mais fácil, né? De chegar as coisas. Igual você falou, que você tinha um cargo na Alterosa lá no SBT, que era receber os espectadores lá que eles vinham direto na emissora. Agora as redes sociais, o dia inteiro deve ter gente mandando. O WhatsApp deve explodir, né? Nossa, e explode. A gente tem um colaborativo lá na TV, então a gente tem um número, né, de WhatsApp. A gente recebe coisas assim, o tempo inteiro. Muita coisa assim que... Muita fake news, assim. Não, imagino. Muita coisa que a gente tem que filtrar, mas muitas coisas boas também. Então, do macro, você consegue filtrar para tirar aquilo que interessa pra gente, que é o que o povo está precisando ali nesse momento. Né? Que é uma denúncia, que é um problema no transporte público, que é o que a gente mais faz ali no Bom Dia Minas. A Gabriele Lanza, até eu vi ela entrou aqui, eu não sei se ela está aqui ainda. Mas ela entrou, então assim, é o que a gente sempre faz. Então, ônibus cheio, o povo manda, buraco na rua, o povo manda, e a gente tem que filtrar. Isso facilitou muito a nossa vida, né? Nossa. Facilitou a vida demais. A internet, as redes sociais vieram para ajudar e também, claro, as fake news para atrapalhar, e a gente tem ainda o trabalho de desmentir aquilo que não procede, né? Tem que combater fake news, né? Exato. Porque igual essa questão das redes sociais, o que ela ajuda
ela dificulta o trabalho do jornalismo profissional, porque, principalmente igual um professor, eu lembro até hoje, no meu primeiro período, o professor falou, o primeiro lugar para vocês combaterem fake news é no grupo de família. Porque todo mundo tem um grupo de Exato. família e a galera assim manda coisa assim, É, os tios que mandam as coisas lá, gente, não, peraí, isso é muito. mentira. Não, muito. A gente. Aí eu faço aquele papel de mandar, gente, não procede. Gente, não é. Ah, mas eu recebi de fulano. Não interessa. Tá errado, não é isso. Aí manda uma ali que procede. Fala assim, gente, é isso aqui. Não é isso. Então, assim, é combatendo o tempo todo isso. É igual você disse mesmo. Veio para facilitar, mas veio para dificultar também. Porque vem muita, né? Muito absurdo. É muito fácil você gerar uma notícia falsa, né? E espalhar. É muito fácil. Tá na Então, mão de dá todo um mundo, né? trabalhinho. Vai muito rápido, as Tá coisas na na mão internet ela acontecem muito rápido. Então, se não tomar muito, jeito, muito rápido. o profissional, o jornalista profissional, que inclusive nesse tempo, a gente está vendo quanto que é importante o jornalismo profissional, porque não é simplesmente chegar, falar alguma coisa e ali é coletar mesmo, igual você falou, apurar o que está acontecendo. Porque não é simplesmente você falar, né? E é muito importante a gente bater Exatamente. Porque, inclusive, eu já escutei de muita gente falando assim, gente, você não precisa de fazer faculdade de jornalismo para ser jornalista. Aí, assim, sabe, você fala assim, não, peraí, não é assim, não é só chegar na frente Não da é assim. câmera. É... Tá me Então, ouvindo? Porque aqui tô, deu tô, um. Deixa eu ver. tá travando um pouquinho, mas... Peraí. Ver se voltou. Eu acho que travou. Parece que travou. Deixa eu ver aqui. Eu acho que travou, gente. Peraí, deixa eu colocar ela de novo. Deixa eu colocar. Oi. Voltou. Ah, Acontece. caiu aqui e voltou. Que bom. Mas a gente tá falando dessa questão, né? Igual comentou comigo, umas pessoas já me falaram, você não precisa de fazer faculdade de jornalismo para ser um jornalista, mas é muito pelo contrário. Igual a gente falou, nesse tempo a gente vê mais ainda o quanto que a importância dessa faculdade, da graduação, e quanto que é pertinente, quanto que é importante a gente se preparar para isso, né? Exatamente, né? O conhecimento nunca é demais, assim, e vocês estão fazendo certo mesmo. Tem que se informar, tem que estudar sim. A gente aprende muito na prática, muito no mercado de trabalho, mas a faculdade dá sim um respaldo, dá um embasamento para você encarar isso. Né? Não é fácil você falar, né? A pessoa falar, não precisa fazer jornalismo para ser jornalista, você pode criar um canal, enfim, não é bem assim, né? Porque o estudo, a faculdade, ela te dá um embasamento, sim, ela te dá uma estrutura, assim, para você aprender ainda mais na prática. Claro, igual eu te disse, no mercado a gente aprende coisas que na faculdade a gente não, a gente pode ter uma noção, mas na prática é diferente. Mas a faculdade, ela te dá um embasamento, um argumento, sim, para você continuar, né, a trabalhar da melhor forma possível. É igual eu disse, a ter esse critério de noticiabilidade, que é muito importante, você saber o que é notícia, que às vezes o que é interessante para você não é para o outro. E notícia é aquilo que vai abranger o maior número de pessoas, né? Então, você tem que ter esse critério mesmo, assim. Você tem que ter essa noção mesmo do que é notícia para você conseguir se dar bem mesmo no mercado, né? Igual tem muita gente falando aí, a questão, igual o Fábio comentando, conhecimento mais campo de batalha faz o melhor profissional. Então, ou seja, os dois se unem, né? Igual quem vai tirar uma carteira de motorista. Tem que passar pela legislação da autoescola e é necessário também ir para a rua para Exatamente. treinar, né? Porque se você for seguir tudo Exatamente. que você aprende na legislação, na hora que você chegar na rua com um carro lá, você vai parar no meio da avenida que você não vai saber o que fazer. Exatamente. Isso mesmo. Tô toda razão, é isso. Tem gente mandando aqui.
A Lu mandou. Você acha que por conta da quarentena ocasionou de um número maior de pessoas acreditarem mais em fake news? Ah, sim. Porque disseminou muita coisa, né? Assim, é como é uma pandemia, então é algo mundial. Então, levou uma proporção gigantesca, né? Assim, gigantesca. Falando de vacinas que ainda não, por exemplo, eu vi uma de Israel que estava com uma vacina. Então, assim, acho que como é algo da saúde e algo mundial, deu uma proporção muito maior mesmo, assim. Foi algo avassalador mesmo, né, de fake news. E como todo mundo desesperado, todo mundo sem saber direito como agir. Então, cada coisa que chegava, as pessoas acreditavam, falavam, eu tenho que tomar isso, eu tenho sei lá, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu tenho que, enfim. Então, surgiu muitas coisas, que aí tivemos que realmente trabalhar pesado nisso para E, poder evitar, né? inclusive, essa semana, num grupo que eu tô, mandaram um remédio contra coronavírus. Eu falei assim, gente, por favor, né? Se Calma, fosse. né? Tá todo mundo Eu falei, ansioso. não, eu até falei, gente, pode ter certeza, se tivesse achado um remédio, uma vacina, a musiquinha da Globo já tinha tocado. Pode ter O certeza. plantão, Então o ia sumir. plantão Vocês já ia podem ter ter o plantão. certeza. É, Renato já ia estar lá impecável. exatamente. Já tá lá pronta com o óculos dela, sem defeito. Pronta. Falei, gente, enquanto isso, vocês não precisam se Exatamente. preocupar. Na hora que vocês escutaram uma musiquinha da Globo, vocês podem confiar com toda a certeza do mundo. A Globo não ia perder um furo desse jamais. Não. Exatamente. Ai, gente. A gente falou aí sobre essa questão da produção. E eu fiz com alguns repórteres também, inclusive fiz até com o da Globo, com o Paulo Lutz, que é uma pessoa que eu admiro também, que é uma das Legal. minhas grandes inspirações. A gente conhece muito o trabalho, assim, de quem está sendo visto, né? Igual na reportagem, no vídeo. Queria que você falasse pra gente Uhum. um pouco desse lado da produção. Como é que é a sua rotina? Você chega que hora? Você produz o Bom Dia Minas? Isso, eu produzo Bom Dia Minas. Aí todo mundo às vezes acha que eu trabalho de manhã cedinho, mas não, eu trabalho de véspera, né? Eu chego lá às 2h30 da tarde e saio às 9h30 da noite. Então, o que a gente faz? O Bom Dia Minas é um jornal factual, né? É um jornal de 2h30, normalmente ele é de 2 horas, mas agora na pandemia tá 2h30, então assim, a gente que tem os conteúdos assim mais quentes possível, mas é óbvio que a gente não pode esperar o factual chegar. A gente tem que deixar minimamente esqueletado o jornal. O outro plano, né? O outro plano. O que a equipe tem que fazer? Então, geralmente eu chego, aí o dia já tá rolando, né? Porque eu chego 2h30. Então, eu tenho que pegar as coisas mais atuais. Então, a minha editora, que é a Lídia Procópio, ela vai embora bem mais cedo, mas ela deixa algumas sugestões, algo que ela gostaria de ter no jornal, que ela acha válido e tudo. Aí eu já dou uma olhada naquilo, vou apurando. Aí eu tenho uma reunião de pauta depois com a chefia geral. Aí ele aí, ó. Que honra, gente! Pelo amor de Deus! Vladimir, tá falando do nosso início lá na Alterosa. No atendimento de programações jornalísticas. Ele lembra muito bem. Ele que me recebeu, na verdade, lá. Ele já estava lá, ele foi me treinar. Olha isso, que absurdo. Não, Vladimir, minha mãe te ama, viu? Daqui a pouco ele falou alguma coisa. Ah lá. Faço todas as pautas da Malu. Ó, me elogia, hein? Me elogia. Aí é o seguinte, olha lá, bombando. O pessoal ama o Vladimir, nunca vi, gente. Não, minha mãe ama o Vladimir, você não tá entendendo. Aí, ó. Ah lá. Eu persigo ele em todos os locais, porque a gente brinca. Como ele me recebeu lá na Alterosa, né? Aí ele foi pra Globo, passou um tempo, eu fui pra Globo também. Aí ele fala que eu persigo. Enfim, onde que eu parei? Na produção. Então, eu produzo, vou olhando o que tem de factual, tem alguma coisa que vai render para amanhã de manhã, tem alguma novidade que vai ter amanhã de manhã, a gente já fica atento. Então, a gente pega as equipes que vão estar disponíveis amanhã pra gente. Vladimir. O povo tá doido.
Vladimir, Aí, ficou doido. Vladimir, por favor, sossegue. Aí a gente vai, eu vou pegando as pautas e dividindo para as equipes que a gente tem disponível, né? Então, o jornal é um jornal, igual eu te falei, é factual, é um jornal quente, é um jornal que é a bússola da população. Então, fora da pandemia, a pessoa acorda, liga a televisão, aí ela quer ver o quê? Se o trânsito tá bom, se o ônibus que ela vai pegar tá passando na hora, se tem algum acidente no caminho que ela pegue e tudo. Na pandemia, a gente teve que se reinventar porque as pessoas não estavam saindo de casa. Né? Só as que trabalham em serviços essenciais. Então, os ônibus tiveram uma diminuição de ônibus, né, de linhas disponíveis. Mesmo assim, ônibus cheio, a gente sempre faz, sempre mostra. Então, assim, a gente tem 2 reuniões de pauta. Eu tenho essa reunião de pauta no início da tarde, por volta de umas 3h30. Quando eu chego, dou uma olhada no que tem, o que eu acho que pode render no outro dia. Eu com meu parceiro Pedro Tavares também. Agora também ele tá no MG1 e no Bom Dia. Ele me dá uma mão, porque um jornal desse tamanho, né? Precisa de mais gente. É muito tempo, né, de ao vivo. Né? Exatamente. Aí ele vai me ajudar também, a gente tem essa outra reunião, lá passa o filtro mesmo. Olha, vamos dar isso, não vamos dar, isso aqui rende, isso aqui não rende. E aí nós vamos construindo isso. Então, assim, a gente está fazendo muita comunidade, de ir ao local mesmo, rua esburacada, rua que está sem asfalto, a gente sempre pauta e sempre cobra dos órgãos, né, públicos, dos órgãos oficiais. E é isso, assim, a tarde inteira a gente batalhando nisso. Acontece, obviamente, né, a gente tá trabalhando em cima de uma pauta, acontece alguma coisa, um incêndio, que a gente sabe que no outro dia, cedinho, vai ter o rescaldo. Então, cai aquela pauta que a gente consegue fazer lá depois e vamos fazer o incêndio. Vamos repercutir o incêndio. Às vezes o incêndio foi para o MG2, né? O MG2 já foi, já cobriu, já mostrou. Mas amanhã a gente pode mostrar a vistoria da Defesa Civil, por exemplo, né? Os bombeiros às vezes vão voltar lá amanhã de manhã. Então a gente sempre trabalha com a cabeça no outro dia, né? A gente sempre trabalha com isso. Então é isso, a gente faz as ligações, pega no colaborativo os vídeos, quando cai a pauta, o Stênio é uma gracinha, ele é assessor da prefeitura, da secretaria, eu vou falar errado, Stênio, da secretaria me ajuda aí, ele vai escrever direitinho. Escreve aí, Stênio. Ele vai falar. Mas aí, quando a pauta cai, da assistência social, se eu não me engano é isso, Secretaria de Assistência Social da Prefeitura, mas ele vai colocar o nome direitinho daqui a pouco. Então, aí, quando a pauta cai, dó demais, né? Porque a gente tem que ligar, às vezes o assessor batalhou tanto para isso, a gente liga, desculpa, mas teve um factual, vamos tentar fazer amanhã, ou então daqui a pouco daqui a pouco eu entro em contato, outro dia. E é sempre assim, geralmente as pautas caem mesmo, porque tem que cair, porque o jornal é o factual. Então, assim, a gente fica com o coração apertado, mas tem que cair, porque assistência social, segurança alimentar e cidadania é muito grande para lembrar. Realmente, é bem... É bem, então eu fiquei com medo de errar, mas é isso aí. Tá aí, gente. Então é isso, assim. Aí a última reunião a gente faz antes do MG2, por volta de umas 18 horas, a gente vai com o Marcelo Moreira, que é o diretor lá da Globo, a gente senta e ele vai falando o que vai ter no Bom Dia. Eu vou falando e tudo, a gente vai conversando a melhor forma de melhorar a pauta, a logística mesmo, porque não é só os assuntos, não é só a pauta. A gente tem que preocupar também com a logística. Uhum. Porque essa equipe, ela continua pro MG1. Então, às vezes, o MG1 já tem uma pauta lá no Buritis e a equipe tá lá em Contagem. Então, a gente tem que meio que pensar nisso para ver da melhor forma para dar tempo de sair de Contagem e ir pro Buritis, porque, assim, é um trampo. Então, eu tenho que saber os horários. É um trampo. Então, é uma quebra. Eu moro em Venda Nova e trabalho no Buritis. Então, assim, eu sei como que é distante. É um quebra-cabeça, né? É um quebra-cabeça. A gente tem que pensar em tudo. A gente liga pro morador, conversa com ele. Porque, às vezes, uma coisa também que é muito importante, né? Todo mundo que está estudando jornalismo, enfim. Você tem que saber escutar. Porque todo mundo fala assim, você fala bem, você fala muito, você é extrovertido, você sabe... Mas você tem que saber escutar.
a Karine Tavares entrou, minha chefe de produção, olha que responsa. Maravilhosa. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrija, Karine. Tô bonitinha, tô falando tudo certo. Mas é isso. Você tem que saber ouvir. Por quê? Porque às vezes a pauta chega pra gente, a gente recebe no colaborativo, ai, minha rua tá assim, assado. Quando você vai conversar com a pessoa, você pode ver que o problema é muito maior do que o que ele passou, porque às vezes não tem tanto, não sabe mesmo explicar muito bem no primeiro momento, e só conversando, ele vai te contando um detalhe que você fala assim, nossa, mas peraí, então além do buraco, tem um esgoto a céu aberto. É mais então, além, assim, né, do problema, né? Vai além. Então, você vai conversando para poder ir ouvindo, igual eu te falei, a importância de ouvir, porque às vezes você já liga, você já quer falar, nós vamos aí, você tem disponibilidade de atender nossa equipe, é 7h30 da manhã, cedinho. Pois é, aí não posso entrar na sua casa, a gente tem que ir na rua por causa da pandemia. Vai falando, e às vezes você se perde no principal. Então, a importância de ouvir é incrível, assim. Você tem que ter essa... desenvolver isso mesmo. Porque ouvindo, você consegue aprimorar a sua pauta, melhorar a sua pauta e também desembarcar, tirar aquela pauta que não rende. Porque tem o outro lado também. A gente recebe muito de assessoria, muita gente, né? Muitas pautas, todo mundo querendo emplacar. Então, você tem que ter esse filtro. Às vezes a coisa é muito bacana, mas às vezes a coisa não é tão bacana assim. Então, a nossa vida é assim, né? É ir pegando, olhando o que é, investigando, vale a pena, não vale, vai atingir o maior número de pessoas, não vai, vamos fazer, não vamos. É isso, sabe? Esse filtro. É um trabalhinho de formiga, mas que é muito legal a gente ver o resultado no ar, né? Ver que a gente conseguiu, né? Às vezes a pessoa lutou tanto para ter aquilo, mas aí foi para a imprensa e conseguiu, né, que a gente cobrasse, né, uma melhoria, enfim. Eu tô falando mais de comunidade mesmo, mas é isso de várias formas, assim. A minha rotina basicamente é essa. E o povo acaba tendo uma proximidade muito grande quando resolve um caso, né? Acaba sendo o que eles recorrem. Inclusive, igual quando o Vladimir fazia o MG Móvel, né? O MG Móvel. Não, assim, de verdade, eu admiro, assim, não, porque eles aqui, é um programa é um bloco muito legal, um quadro muito legal que tava no MG1, por causa que, poxa, ia atrás da sociedade, o povo se sentia tão feliz, na TV a gente consegue enxergar isso. A galera sente, vê assim, poxa, tem alguém me ajudando, o que os governantes muitas vezes não fazem, tem que cobrar. E a imprensa, né, o jornalista, o trabalho do jornalista é esse também, né, um dos trabalhos. Fazer intermediar o governo e o povo que às vezes não tem voz, e a imprensa, por estar, né, na imprensa mesmo, por estar e todo mundo assistindo, tem essa voz. Em evidência, assim, né, é isso mesmo, é dar voz àqueles que muitas vezes não têm. Então, assim, é muito gratificante. A Cíntia Neves, minha colega de trabalho, produtora, ela é produtora do MG1, e ela produz o MG Móvel também. Então, uma vez ela entrou de férias, eu fiquei no lugar dela, eu senti o tamanho da responsabilidade. A gente brinca que é o filho dela, porque o MG Móvel é isso mesmo, sabe? Você fica e você volta, e tem prazo, então vai resolver? Vai, mas que o calendário lá, né? Tem o calendário, o Vladimir ficou aí tanto tempo, né? Lá com o calendário. Então, assim, eu produzi o tempo que a Cíntia ficou de férias e eu vi assim, o tamanho da responsabilidade e a felicidade mesmo em ver que quando tudo se resolvia, né? As pessoas agradecendo a gente. Isso é muito gratificante, porque eu acho que é o nosso papel também. Né? As pessoas, eu acho que elas têm muito glamour, tem muito glamour no jornalista, que é isso, que é aquilo, mas assim, o nosso papel tá com o povo, não é, né? gente? É o povo, é a sociedade. Ouvir a sociedade, falar aquilo que às vezes muita gente não quer, né? Que pessoas importantes, enfim, autoridades não querem ouvir, mas a gente está do lado do povo, assim. Então é a sociedade falando mesmo. Né? Esse é um desafio. O Vladimir mandou aí, desafio do produtor. Como estabelecer relacionamento saudável com assessoria? Um dia precisa cobrar, outro pedir ajuda. Responde para nós.
Exatamente. Então, é isso, é uma relação, essa aí, é uma via de mão dupla, porque a assessoria manda muitas coisas pra gente, às vezes a gente não consegue, porque às vezes não é o perfil do jornal. Igual eu te disse, cada dia que passa os nossos jornais estão mais factualizados, né? Então fica mais difícil mesmo emplacar uma pauta produzidinha, uma coisa mais que demanda mais tempo, então a gente está indo mais pro factual. Mas é aquilo, às vezes a gente tem um relacionamento muito bom com a assessoria, mas às vezes a gente tem que cobrar. Então, assim, eles entendendo de lá e a gente entendendo daqui. Então, assim, às vezes a assessora super, né, super gracinha, sempre ajuda a gente quando a gente precisa, sempre responde a gente, mas aí às vezes a gente tem que ser aquela que vai cobrar. Então, que às vezes vai mandar uma resposta um pouco rasa, a gente vai ter que cobrar. Às vezes dá né, fica uma situação meio assim, mas só naquele momento, mas depois tudo volta ao normal, amanhã tudo certo de novo, me liga, Malu, tem uma pauta aqui, aí eu falo, vale, não vale, vou passar com a minha editora, vou ver o que ela acha. Vida que segue. É o nosso trabalho, né? A gente tem que cobrar. E eu acho que os dois lados devem entender, porque, creio eu, né? Porque são os dois profissionais da comunicação. Então, assim. Exatamente. Um dia pode estar favorável para um, outro dia não pode estar favorável para o outro, né? Exatamente. Então, assim, é um relacionamento que a gente sempre tem que manter bem, mas aí cada um tem que entender mesmo, né? Às vezes, quando a gente fala um não para uma pauta, porque realmente não é o perfil do jornal, né? Não é uma coisa pessoal, é porque realmente não é o perfil. A gente está focado mais no factual, no que está acontecendo na sociedade, no que está impactando o povo. Então, às vezes, a gente pode falar um não, que às vezes a pessoa, né, fica meio assim, mas aí entende que é o trabalho, né? É o trabalho e a gente tem que... Né, tudo que a gente faz, a gente passa para a chefia, passa para a editora, para ela aprovar. Então, é isso, assim. E igual você falou... O factual não é o mais importante, mas é o que está acontecendo na hora, igual o Bom Dia Minas. A galera tá saindo para trabalhar, o pessoal tá indo fazer alguma coisa que vai impactar a vida dela durante aquele dia. A greve do metrô vai impactar de manhã, de tarde, de noite, vai impactar tudo. Então, tem que ser interrompido, igual falou, dói derrubar uma pauta, mas é o que vai impactar a sociedade e a prioridade, né? É o que vai impactar. Exatamente, principalmente de manhã, no Bom Dia Minas é isso, o transporte público é uma coisa que a gente sempre bate, porque é isso, é a bússola do dia. O nosso diretor, ele sempre fala isso, que é a bússola do dia, é o que a pessoa está tomando café agora, né, com essa reabertura do comércio, mais gente trabalhando, né, nos dias certinhos, mas assim, liga a televisão e quer saber o que está acontecendo. Fala assim, nossa, na Cristiano Machado está interditado, então eu vou ter que mudar meu caminho. Isso é o nosso papel. Né, mostrar. Nossa, o metrô hoje não está funcionando, tá parado, teve um problema no vagão, é greve. O ônibus, então, é a pegada. É essa pegada. Mas aí é isso. Aí a gente deixa na véspera, né, algumas coisas como que eu falo? Divididas, sabendo que é uma coisa que vai impactar a sociedade, que é uma coisa interessante para a população. Mas é claro, igual eu te falei, 2h30 tudo pode acontecer. Né? Muita água rola debaixo da ponte, né? Exatamente. Então, às vezes a pauta que eu deixei lá bonitinha, prontinha, para o Vladimir fazer, amanhã ela vai cair porque ele vai ter que ir para um acidente. Então, isso assim, é super normal. A gente deixa tudo esqueletado, tudo bonitinho, tudo marcado. Mas aí de manhã é que a vida vai seguir. Às vezes nem é de manhã, né? À noite mesmo, de madrugada, vai acontecendo as coisas. Madrugada, exatamente. Às vezes tem equipe da madrugada, né? Tem repórter na madrugada, então o Aloísio, ele tá na rua, acontece alguma coisa, já sabe que amanhã vai virar. Amanhã vai ter mais vivo sobre o assunto, às vezes é um crime muito bárbaro, né? Enfim, tudo pode mudar mesmo na madrugada. E vai impactando também a produção dos outros telejornais, né? Igual você falou, às vezes acontece uma coisa no MG2 que o MG1, que o Bom Dia Minas tem que passar, mas aconteceu alguma coisa de manhã no Bom Dia Minas que o MG1 tem que dar a resposta, por exemplo, da CBTU do que aconteceu, né? Exatamente. O MG1, às vezes, o Bom Dia dá o que está acontecendo, aí tem alguma coisa rendendo ainda, o MG1 pega para dar aquela outra análise, tipo assim, olha,
Nós mostramos no Bom Dia Minas isso, aquilo, outro, agora o MG1, vamos conversar com fulano para explicar por que isso acontece. Vai crescendo, né? E aí vai indo, né? Vai Até desenvolvendo. resolver. Uhum. Nesse tempo de produção, ô, Malu, teve alguma produção, ou alguma, né, uma reportagem que te impactou, que você falou assim, poxa, você ficou emocionada por ter feito ela, que você não esperava? Teve. Nossa, Brumadinho, né? Brumadinho, pra mim, assim, até hoje, eu acho que por muitos e muitos anos, assim, vai ficar na minha cabeça, porque eu trabalhei, assim, a gente, no dia do rompimento mesmo, até hoje, né, gente? A gente tem assunto ainda, tem os desfechos desse crime tão terrível. Mas me impactou demais, foi Brumadinho. Eu tava na TV à tarde, quando aconteceu, então foi aquela loucura, porque as informações chegavam e a gente tendo que apurar, e informações desencontradas, informações que uma represa tinha rompido, depois uma barragem, tinha tantos mortos já, tantos feridos, então foi aquela loucura. E a produção é o quê? Nós sentamos e ficamos ligando. Então, assim, vamos ligar para a prefeitura, vamos ligar para o celular de não sei quem. Aí até que uma assessora atendeu e falou, realmente a gente não sabe o que está acontecendo ainda, mas a barragem rompeu e está todo mundo correndo. Uma loucura. Eu fui a primeira produtora, assim, aí lá no outro dia. Você foi lá? Nós fomos lá, fui para o Córrego do Feijão no outro dia. Cheguei lá, era umas 5h30 da manhã, com o repórter, com o Danilo. Então, a chefia, na época, dividiu as equipes e eu fui com o Danilo para o Córrego do Feijão. Então, assim, o que eu vi ali é uma coisa assim, que a gente nunca vai esquecer. Porque a gente vai lá trabalhando, mas somos humanos, corre sangue dentro, né, das nossas veias. Então, ver pessoas desesperadas, porque como eu cheguei lá no outro dia, cedo, tinha gente que não tinha informação nenhuma. Então, tinha gente que estava com parente desaparecido e que estava com esperança de achar. Então era aquela loucura num lugar desse tamanho, Córrego do Feijão, super longe do centro de Brumadinho. Então, um lugar pacato, todo revirado, assim, gente de tudo quanto é canto, imprensa de tudo quanto é lugar, pessoas sofrendo ali. Eu lembro de uma mãe com os filhos abraçados, querendo notícia do marido. E chegou uma notícia que o marido estava na mata, mas não estava, não tinha, ninguém foi encontrado na mata, assim, sabe? Então tinha muita informação, ele está vivo, eu estou ligando no celular, o celular está com sinal. E você, no meio daquilo tudo, tentando ajudar da melhor forma, pensando na pessoa, para a pessoa dar entrevista. E aconteceu uma coisa assim interessante, sabe? Assim, todo mundo ficou bem chocado com tudo. O helicóptero dos bombeiros chegando com o corpo. Nossa, o tempo inteiro. Eu ficava assim, sem acreditar. Aí eu tava sentada, o Danilo tava se preparando para entrar ao vivo pro jornal hoje. E assim, eu sempre e a produção em loco, assim, a gente sempre tem que dar o apoio pro repórter, né? De tudo. De ter um entrevistado engatilhado para quando ele entrar, o entrevistado entrar junto com ele, para ele entrevistar, tudo, apoio. Ele quer falar com o bombeiro, então a produção vai, corre, pega a fonte. É uma loucura. E nesse dia, e nessa hora eu estava sentada, estava tudo certo, ele ia entrar solo, sem entrevistado. E o menino sentou do meu lado. E assim, super chateado e tudo, eu comecei a conversar com ele. Aí ele me contou. Falou assim, minha casa foi destruída, um amigo meu fez até um vídeo de eu resgatando a minha esposa. Aí eu falei assim, nossa, aí ele me mostrou. O vídeo, ele abriu o Fantástico. Esse vídeo desse menino. Ele abriu o Fantástico de domingo. Porque a imagem era assim, ele tirando a esposa dele do escombro, a esposa dele ferida, pedindo ajuda, e ele retirando, e a casa dele toda abaixo. Nossa, então ele veio me contar. Então ele entrou ao vivo pro jornal hoje, e a gente conversando com ele. Ele já me passou os vídeos dele pelo WhatsApp, e lá o sinal muito ruim, aquilo tudo, e eu passando no grupo que a gente tem de jornalismo, enfim. A imagem, ela abriu o Fantástico. Então, assim, uma imagem forte, mas que deu o recado mostrando o que está acontecendo naquele local.
Então, assim, e coisas, né? Eu comecei a ter contato com os moradores para saber, para até ter notícias mesmo das vítimas que eles estavam procurando. E é muito triste você ouvir falando que o meu pai, o corpo do meu pai não foi encontrado ainda, ou então encontraram o corpo do meu pai, o corpo do meu filho, o corpo do meu irmão. É muito triste. Para mim, sem sombra de dúvidas, foi a cobertura mais difícil mesmo, assim, de fazer. Chorei muito, nossa Deus, Não fiquei é muito mais... tocada mesmo. Eu já fiz com outros jornalistas também, e inclusive acho que todo mundo toca, sabe, nesse assunto, porque aqui em Minas eu acho que foi uma das maiores tragédias, foi uma das maiores do Brasil e do mundo, né, na questão Uhum. ambiental, mas que impactou, vamos dizer assim, os jornalistas aqui de Minas. E, inclusive, eu sempre falo, eu lembro do dia também que, inclusive, me emocionou junto, na hora que ele entrou ao vivo, foi o Carlos Eduardo Alvim, que ele entrou ao vivo e ele chorou. E, Ele assim, chorou na homenagem. eu acho que todo mundo, sabe, ali naquele momento chorou. Eu falo mesmo, eu chorei também, que eu sou daqueles que responde o bom dia ou boa tarde do apresentador. Mas assim, na hora que ele entrou Entendo. ao, na hora que, na hora que ele entrou ao vivo e ele começou a chorar, e assim, eu lembro que eu chorei, minha mãe chorou também. Eu acho que aquele momento foi mais do que o profissional Cadu, né, Carlos Eduardo É, Alvim. Foi o ser humano exato. e ele representou um choro assim, de toda a sociedade, de todo mundo que De tava vendo todo aquilo. mundo. A gente, pela televisão, já. Imagina você ver ao vivo, igual você falou, os helicópteros chegando com os corpos. Gente, é É, uma coisa de outro mundo, assim, de cena de não, de filme, outro né? mundo, assim. E aí é isso que eu te falo. A gente tá lá como profissional, mas somos humanos e a gente sente, sim. Então eu lembro disso, eu estava na redação quando o Cadu entrou ao vivo, chorou. Aquele foi o choro de todo mundo mesmo, porque Foi. mais profissional que você está ali para dar notícia, para dar informação, você é um ser humano, você está vendo pessoas que perderam seus entes queridos assim, no trabalho, eles saíram de casa e não voltaram. Então, isso foi muito puxado, muito triste. Até hoje, né? 11 pessoas estão desaparecidas ainda. A gente sempre fala isso, né? Desaparecidos, porque enquanto não achar corpo, por mais que a probabilidade, né, seja mínima, mas trata como desaparecido. Então, assim, é muito triste. Você ouviu o relato de uma mãe que estava de licença maternidade, voltou para trabalhar naquele dia e não voltou. Então é Nossa. muito puxado, né? Muito puxado. Então foi bem pesado mesmo. Eu acho que é o que deve ter impactado a maioria dos jornalistas mesmo, sabe? A maioria dos jornalistas mesmo, eu acho que deve ter sido impactado por Brumadinho. Quando aconteceu uma tragédia em Janaúba, da creche, eu não sei Nossa, se você se lembro. lembra, Lembro que eu tava no botou fogo nos meninos lá, né? botou fogo nos meninos. Isso para mim, eu tava no tempo, eu tava no impresso. Então, assim, foi muito triste Nossa, também. foi triste mesmo. Muito triste, muito. Então, assim, essas duas, pra mim, foram assim. Eu não cheguei aí pra Janaúba, eu fiquei aqui, mas ligando e fazendo a minha matéria pro jornal. E pra mim, essas duas, assim, foi um desafio e tanto, assim. E tanto. Brumadinho não tem nem como, né, comparar, mas foi muito triste mesmo, os dois. Não, e essa questão de Janaúba, assim, pegando minha mãe de novo como exemplo, ela como Uhum. mãe, eu acho que você também como mãe, vê essa cena, assim, né, de creche, tipo assim, Nossa, eu já fiquei em creche e tal também, então assim, eu acho lógico. que quem é mãe nesses pontos entende um pouquinho a mais, né, tem essa Nossa. empatia, vamos dizer assim, né, a empatia vai um pouquinho a mais do que a gente já sente, porque aquilo foi Não, uma coisa bem trágica, exatamente. eu me lembro também. Nossa, querendo ou não, a gente se coloca no lugar, porque minha filha vai pra escolinha, meu filho também. Então, assim, a gente se põe. Podia ter acontecido com qualquer pessoa, podia ter acontecido com qualquer escolinha, qualquer creche. Então, você fica ali, assim, abalado mesmo, abalado. Nós noticiamos notícias, né, ruins o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque, querendo ou não, cria uma casca na gente, porque a gente tem que fazer e levar a vida. Tem algumas que realmente marcam a gente mais, assim, que É, tocam a gente profundamente. A gente não pode perder a nossa humanidade, né, em nenhum dos casos. Mas claro que tem algumas que pegam mesmo, assim, que é um desafio pra gente. eu acho que você falando isso, você até respondeu uma pergunta do Léo
e da Bu, do @artefoto aí, que eles perguntaram como jornalista lidar com as notícias trágicas e como que é nessa hora olhar mais o lado humano. Acho que já respondeu perfeitamente aí, que é isso que você falou, criar essa casca e encarar, apesar de ser humano, encarar um pouquinho com essa casca, porque a sociedade precisa saber, a gente tem que filtrar, né, aquilo tudo para passar pro Exatamente. povo. E a gente também tem que saber o momento de entender que não é o momento de você conversar com aquela pessoa, não é o momento de você pedir entrevista para aquela pessoa, sabe? Tem momentos e momentos. É óbvio que, é claro que nós estamos lá para noticiar, para mostrar para a população, para a sociedade o que está acontecendo. Mas a Thaís Pimentel, uma querida do G1 Minas, ela conta um caso que eu sempre gosto de relembrar, que é isso mesmo. Quando, na tragédia de Mariana também, que foi terrível, né? Ela foi para Mariana e ela precisava entrevistar os familiares e tudo, então ela sempre ficava na espreita ali, esperando alguém um pouco mais forte para poder entrevistar. Então entrevistou um tio, entrevistou, enfim. Só que aí faltava a mãe da criança. A mãe estava velando o corpo da filha. Nossa. Só ela e o caixãozinho. A Thaís falou que olhou para aquele momento e falou assim, não é a hora. Então, é isso que eu falo. Às vezes, às vezes não, sempre, a gente tem que levar o nosso lado humano, não perder essa humanidade, não perder essa empatia. É importante a mãe falar com a gente que perdeu o filho. É importante se ela se sentir à vontade. Eu não posso invadir a dor do outro e falar assim, tudo bem, dá uma entrevista pra gente ao vivo. Então é uma linha muito, muito difícil, assim. Muito difícil. Então, em Brumadinho, principalmente, eu vi muito disso, né? No dia que eu fui lá. Então, tinham famílias dilaceradas. Eu ia, eu conversava, eu perguntava se queria falar, se achava. A pessoa, eu quero dar entrevista. A pessoa falava. Mas outras, a gente dava o espaço delas. Nada é mais importante naquele momento do que a dor que a pessoa está sentindo. Então, eu prefiro mesmo falar assim, realmente não temos entrevistado. Porque ele não quer, porque ele está passando por um momento ali difícil. É empatia, então, né? É empatia. É empatia. Então, assim, é empatia. É difícil, a gente tem que criar essa casca, porque a gente tem que lidar, a gente tem que cobrar das autoridades, a gente tem que fazer tudo. Mas aí também a gente tem que ter esse lado humano da gente não querer tudo a qualquer custo, né? Que isso é muito difícil e as pessoas percebem. O público percebe, sabe? Então, assim, é puxado, é complicado. Então, a gente tem, é um desafio aí. É importante até quem está acompanhando, que está fazendo graduação de jornalismo, inclusive para me escutar, porque é importante a gente saber disso, né? O humano nunca pode ser... aliás, o humano tem que ser mais importante, tem que ser mais importante do que esse lado profissional. É muito bom. Claro. A gente tem que fazer o nosso trabalho, a gente tem que fazer o nosso trabalho bem feito, ouvir todos os lados, saber conversar com as pessoas, mas não podemos extrapolar, né, a ética. Né, a ética e o seu valor, né, os valores que você leva para sua vida. Assim. Não vale a pena, não vale a pena. Seus princípios. Aqui a gente já tá chegando nos minutos finais. Não sei se você sabe, o Instagram ele derruba a gente em 1 hora certinha. Ele para 59. Que dó. Senão o papo ia render, gente. Perdão. Quarentena, tá todo mundo em casa. Matheus, vou dar um intervalo, mas eu vou ficar aqui até. Quero saber. Ô, Malu. Já entrando no final, mas só perguntar, você falou que passou por várias áreas, você teve alguma inspiração, né, voltando lá no início da sua carreira, você teve alguma inspiração, alguém que te motivou, falou assim, poxa, essa pessoa aqui me inspira, eu vou fazer jornalismo, um dos motivos é ela? Então, quem eu admiro, eu acho que todo jornalista, né, admira, assim, eu gosto muito do estilo, do jeito do Caco Barcelos, né, Caco Barcelos. Meu Deus do céu, uma aula de jornalismo ali. Eu gosto muito, e mesmo eu indo pro lado da produção,
eu pego muitos exemplos dele, assim mesmo, os livros que eu já li dele, o jeito Ele é que um ele faz baita de profissão jornalista. repórter. Não, ele, pelo amor de Deus, ele É. é tudo, assim, no jornalismo, assim. Então, eu gosto muito do que ele faz, eu sempre fui acompanhando muitas coisas que ele faz, até o Profissão Repórter mesmo, mas os textos dele, a abordagem dele, a apuração dele. A gente vê ele no vídeo, mas ele apura, ele produz, ele ensina. Então, aquele Profissão Repórter mesmo, eu ficava olhando para aprender mais ainda, mesmo na produção, que é muito importante, né? Esse lado. E eu lembro que teve uma entrevista que ele deu, que ele falou que você precisa desconfiar de tudo. Você precisa desconfiar de todas as informações que chegam para você. Você tem que desconfiar até para você apurar, questionar, entender, sabe? Então, assim, eu gosto muito do jeito que ele trabalha. Eu acho que ele é um professor e tanto no jornalismo, sim. Ele é um exemplo a ser seguido, né? O Caco Barcelos. Não, E eu acho que ele... Tem profissionais que realmente marcam a gente. Igual eu falei, eu fiz com o Paulo, é uma pessoa que eu acho que ele sabe essa nova pegada aí do jeitão dele. Isso, ele é exatamente. Inclusive, assim, eu te acompanho pelo Instagram, que realmente eu vejo suas coisas, você tá ali na produção. Eu acho que é importante, igual eu falei nisso, é válido a gente ver esse lado do produtor, o lado de quem tá nos bastidores. O Vlad, eu acho nem sei se ele tá acompanhando mais a gente aí, mas eu lembro dele na Alterosa, que ele chegou a fazer uns vídeos na Alterosa. Uma vez eu encontrei com ele, acho que foi em 2017, lá na Serra da Piedade, que eu tava lá. Tirei uma foto com ele, com uma pessoa também, o ao vivo dele, eu acho ele muito, sabe? Ele tem muito, ele se sai muito bem, né? Ele é muito dinâmico, assim. Pois é, então assim, é muito bom a gente saber e ter profissionais que a gente se inspira. Então, hoje, você, igual eu falei, você também é uma das pessoas que me inspiram nessa questão da produção, tanto que eu te acompanho. E é importante a gente ter essas referências, por causa que ajuda a gente, né? Da mesma forma que o Caco te ajudou, te deu um norte. Igual eu falo, gente, eu não vou ser nunca igual o Vlad, nunca vou ser igual você na produção, nunca vou ser igual o Paulo, por exemplo. Que isso? Nunca vou ser igual. Mas é que cada um tem a sua forma de ser, né? Mas é a forma que a gente Cada um tem sua forma. Ó, a gente vai evitar que vergonha. Tô aqui, obrigado. Meu Deus. Vlad, depois a gente pode marcar uma se você quiser, viu? Aproveitar, deixa. Ai, meu Deus. Malu, eu queria agradecer demais por você ter aceitado esse convite. Eu que ter participado agradeço. aqui com a gente. Tá, é uma honra mesmo poder falar e assim, Que isso? Eu gosto demais de conversar e de acompanhar os bastidores, de acontecer, ver tudo que acontece, porque é pra um dia eu me tornar um bom profissional e tá aí com você. Exatamente. Um dia, quem sabe? Isso, quem sabe, tá vendo? Não, mas eu que agradeço pela oportunidade. Eu nunca tinha participado de uma live séria, assim, né, pra falar de coisas profissionais. A gente sempre brinca, faz live de brincadeira, aniversário, enfim. Mas eu fiquei muito feliz, né, do convite. Tenho muito que aprender ainda, mas eu fiquei muito lisonjeada mesmo pelo convite. Eu espero, né, eu desejo boa sorte para você, o pessoal que está acompanhando aqui, que está estudando. Não desista mesmo. A vida real é difícil mesmo, né? O caminho é um caminho longo, é um caminho que às vezes pode te dar uma desanimada, mas se você tiver isso bem alinhado, a certeza do que você quer fazer, vontade de estudar, vontade de trabalhar, vai fundo, não desista. Obrigado. Porque tá difícil para todo mundo. Mas para quem, né, para quem tem esse desejo, para quem quer buscar, não desista. Obrigado. Esse é meu recadinho para você. Essa palavra, assim, falo por mim, né, serve muito de combustível e para enfrentar que realmente, né, assim, acho que qualquer profissão, acho que dá aquela, às vezes pode se sentir um pouco desanimado, mas acho que quando a gente tem certeza, como igual eu falo, eu sou libriano, e libriano é indeciso para tudo. A única coisa que eu tenho certeza que não mudou é a profissão. Então, pelo amor de Deus, espero que... Exatamente. Não, que libriano exatamente. Sofre, né? É isso mesmo aqui, ó, dedicação. É dedicar mesmo e ter isso. Não importa as circunstâncias. É claro que a gente se abala, fala assim, ai meu Deus, tá difícil. Eu demorei para conseguir estágio, Então eu falava assim, meu Deus, será que não vai? Que não... Gente, tudo tem seu tempo e tudo se resolve. Pois é. Malu, tá muito bom? obrigado, viu?
Obrigada a próxima. você. Depois a gente marca mais. Isso, pode deixar. Viu? Muito obrigado. Obrigada, quem acompanhou gente. aí, quem mandou as coisas aí, muito obrigado mesmo. Um beijo pra vocês, até mais. Tchau, gente! Beijo, tchau, tchau.